Hoje eu quero te mostrar coisas que os estudantes fazem e acham que isso é a forma correta de estudar, mas na verdade só atrapalha eles. Isso é a forma que os estudantes que não sabem estudar realizam. No vídeo de hoje eu quero te mostrar para você não cometer algum desses erros. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar e melhorar seu desempenho nos estudos. Bom, hoje eu quero te mostrar coisas que os estudantes fazem e que eles acham que é a maneira correta de estudar, mas na verdade só é alguma coisa que acaba atrapalhando sua forma de estudar. E a primeira delas é assistir uma videoaula ou uma aula da escola e achar que aquilo é suficiente para eles aprenderem. Assistir uma aula não é estudar. Estudar é você sentar e pegar a base. E por que uma videoaula ou uma aula presencial não é estudar e não é suficiente para que você consiga melhorar sua forma de estudar? O que acontece? Quando você assiste uma videoaula ou uma aula presencial, você só está pegando alguns fragmentos do conteúdo, você não está pegando a base. E o que isso vai interferir no seu desempenho? Ah, Igor, mas eu estou vendo as partes importantes. Beleza, é as partes importantes. Mas o nosso cérebro e a nossa memória, para elas ser consolidadas, as informações que a gente estuda, elas precisam ter base e estarem associadas às informações umas às outras. Ou seja, se eu quero entender o que é uma coisa, por exemplo, uma célula, eu não posso só jogar informação célula procarionte, célula eucarionte, célula, só jogar essas informações na minha cabeça. Eu preciso ter uma ordem e uma base. E aonde você adquire isso? Voltando ao conteúdo. Então você precisa ir pegar a leitura do livro e estudar a base disso. Ah, o que é uma célula? A definição dela. Quais são os tipos de célula? Esse tipo de célula e esse tipo de célula. Qual a diferença? O que diferencia uma célula da outra? Essa célula eucarionte de uma célula procarionte. Quais são as diferenças que elas têm? Você começar a explicar isso. Tá vendo que não é só uma coisa jogada no contexto que você tem na aula? E por isso que muitas vezes os estudantes não conseguem memorizar as informações, porque eles acham que aquilo que o professor está dando em sala de aula é suficiente. Mas não, o que o professor está te passando em sala de aula, ele está te mostrando que é importante, que você, na hora que você for estudar, você precisa prestar atenção e quais são os pontos ali relevantes que provavelmente são pontos chaves do conteúdo. Ele está te dando um norte do que você precisa estudar. Então, assistir a aula não significa que você já aprendeu o conteúdo. Significa que você precisa aprofundar aquelas informações que você já tem agora. A segunda coisa que os estudantes que não sabem estudar fazem e costumam fazer é a questão de não saber como organizar as matérias que estão atrasadas. Muitos estudantes que não sabem estudar atrasam matérias e além de atrasar as matérias, eles não sabem como eles repõem isso, eles não sabem como eles organizam essas informações. Então eles só estudam de qualquer jeito, só fazem trabalho de qualquer jeito para tirar pelo menos uma nota razoável ali, não tirar uma nota boa. E qual que é a forma correta de quando você vai organizar uma matéria atrasada? Qual é a maneira estratégica de que quem até aprende a estudar, quem é uma pessoa, estudante dedicado, faz quando ele atrasa? Como que ele organiza isso? Bom, quando você está organizando uma matéria atrasada, você tem que partir do pressuposto que você não tem vontade de fazer aquela atividade. Você já não está querendo fazer aquilo, porque senão você não tinha atrasado. Então, como que você vai organizar? A primeira coisa é que você precisa colocar como prioridade fazer uma tarefa fácil. Por exemplo, atrasou os conteúdos? Ah, mas esse conteúdo que eu atrasei não é tão difícil, eu vou começar por ele. Por quê? Quando você realiza essa atividade, vai te dar uma satisfação de algo concluído, vai te dar uma motivação. Opa, pelo menos eu fiz alguma coisa. E essa motivação vai fazer com que você consiga ligar à próxima atividade que você tem que fazer. Ou seja, aí você já coloca uma matéria mais difícil. Aquela matéria chata que eu tinha que ter feito, não fiz um trabalho de 3 páginas que eu devia ter escrito e não escrevi. Então aí você vai partir para essa matéria mais difícil. Então eu faço uma fácil para o meu corpo sentir aquela coisa que de fato eu fiz alguma coisa e daí jogo uma outra que é mais difícil para você concluir de uma vez por todas. É dessa forma que os estudantes que sabem estudar são estratégicos até quando eles atrasam. Outra coisa que os estudantes que não sabem estudar ou que não estudam da maneira correta fazem é não cuidar do sono. E não cuidar do sono não é só, não dormir direito. Se privar de sono para estudar, isso acaba mais se sabotando do que te ajudando. O que acontece? Tem um estudo que mostra que quando nós estudamos o conteúdo, a forma, na hora de consolidar na nossa memória, acontece durante o nosso sono REM. E para quem não sabe o que é o sono REM, é o sono profundo. Isso você vai conseguir entrar no sono profundo
depois de umas 5 horas de sono, 6 horas de sono profundo. Ou seja, se você abdica de sono para estudar, você está privando a parte do seu sono que é responsável por consolidar as informações que você estudou. Então, se você estuda e não dorme, você dificilmente vai conseguir memorizar essas informações que você estudou. Então, aquilo que você estudou vai ser jogado fora. Isso são coisas que estudantes que não sabem estudar da forma correta fazem. Isso acaba mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, se privar de sono não é a melhor estratégia para você melhorar o seu desempenho nos estudos. Isso é uma coisa que atrapalha muitos estudantes. Mas antes da gente ir para o último tópico, eu sugiro você se inscrever aqui se você não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar a estudar, para melhorar a sua forma de estudar e para que você consiga aprender muito mais. Eu também te sugiro a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @igorpsico. Bom, mas sem mais delongas, qual é o último tópico? O último tópico tem relação muito com a questão de que os estudantes acham que eles vão sentar e eles vão ficar hiper focados. Ou que eles estão fazendo qualquer coisa, eles têm que fazer ali uma atividade, têm que estudar, e que eles vão sentar, e a partir do momento que eles sentarem, eles já vão ficar super concentrados, que eles vão conseguir desenvolver aquele estudo e tudo mais, e vai fluir muito bem. Não funciona assim. O estudante que sabe estudar, o estudante que estuda com estratégia, ele sabe, ele entende que o foco leva um tempo. E como que você faz para preparar o teu corpo para ter mais foco? Pensa comigo, para você ter foco, você precisa estar com o seu corpo num estado de relaxamento. O nosso corpo tende a concentrar quando ele está relaxado. E se você precisa se concentrar de imediato, o que você precisa fazer? Você precisa preparar o teu corpo. O banho pode ser um exemplo que pode te ajudar na sua concentração. Você tomar um banho antes de estudar vai relaxar, porque não sei se você já percebeu, quando você toma um banho, teu corpo dá aquela relaxada. E quando você relaxa, você tende a concentrar mais. Então você vai entrar no estágio de concentração, vai estudar e aí sim você vai conseguir ter um foco muito maior. É dessa forma que você consegue melhorar seu desempenho. São essas coisas que os estudantes que não sabem estudar acham que está certo ou não fazem, não prestam atenção, isso acaba atrapalhando e sabotando eles mesmos. Se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu sugiro você se inscrever se você ainda não é inscrito. E também sugiro me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @igorpsico. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!